Bom dia a todos. Cordialmente cumprimento o presidente da comissão, o deputado, senhor Volney Weber, e em seu nome todas as autoridades nomeadas e a todos aqui presentes. Prometo ser breve, deputado, porém gostaria de deixar aqui registrado alguns dados que acredito serem importantes. Atualmente, estou como presidente da Associação Comercial de São Francisco do Sul e atuo como empresário no Porto de São Francisco como operador portuário. Enquanto entidade da sociedade civil organizada, tendo em vista a importância do porto em nossa cidade e, consequentemente, nossos associados, ficamos extremamente preocupados em saber pela mídia do interesse do Estado de Santa Catarina em abdicar antecipadamente da sua delegação nos portos de São Francisco do Sul, Imbituba e Laguna. Movimento este na contramão de nossos vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, que, por ação dos respectivos governos, conseguiram, junto à União, a antecipação das suas delegações. Em março deste ano, o prazo de vigência do convênio de delegação dos portos de Rio Grande, Porto Alegre e Pelotas foi prorrogado por mais 25 anos, até 1º de abril de 2047. Já o governo do Estado do Paraná renovou o convênio de delegação para a exploração dos portos de Paranaguá e Antonina. O documento de 11 de dezembro de 2001 venceria apenas em 2026. Porém, com esta assinatura antecipada, investidores, usuários e demais parceiros conseguiram a segurança jurídica para pelo menos os próximos 31 anos. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, preferiu as seguintes palavras no momento da assinatura: desde que assumimos em 2019, temos nos concentrado, sem medir esforços, no desenvolvimento do Paraná como polo logístico na América Latina. Cuidar bem da logística, o que inclui os portos, pensando no desenvolvimento de toda a região, é um dos nossos principais compromissos. Isso é o que nós estamos fazendo, com muita responsabilidade e eficiência, a exemplo do desempenho dos portos. Fica a dúvida da pertinência e da temporalidade de se fazer este movimento quando recentemente foram renovadas as delegações dos portos geridos pelo nosso Estado, principalmente quando comparamos aos nossos estados vizinhos. A história de São Francisco do Sul se confunde com a história da atividade portuária na cidade. Descoberta há 517 anos por navegantes franceses que aportaram naquela ilha, de lá para cá a relação da cidade com o porto foi sempre muito estreita. A nível econômico, o Porto de São Francisco do Sul responde por aproximadamente 70% da economia do município. Apesar das magníficas belezas da cidade, o turismo representa apenas 5% da sua movimentação econômica. Em empregos diretos, são centenas de trabalhadores, operadores portuários, trabalhadores avulsos, caminhoneiros e afins. Além disso, a renda do porto gera milhares de empregos indiretos no comércio, serviços, sejam formais ou informais. A média mensal de arrecadação no total de ICMS no município de São Francisco, em 2020, foi de 3,5 milhões de reais. Somente com as atividades relacionadas aos serviços prestados pelo porto, a média mensal de arrecadação foi de 2,7 milhões de reais. Ou seja, presidente, o porto contribuiu com 77% da arrecadação do ISS no município de São Francisco do Sul. A renda média dos trabalhadores formais de São Francisco do Sul é de 3,6 salários mínimos, pouco menos de R$4.000 atualmente, muito acima da média nacional, valor que está relacionado diretamente à existência do porto público, fazendo de São Francisco do Sul um dos municípios com maior PIB per capita do Estado. Qualquer alteração organizacional no Porto de São Francisco do Sul e nos demais portos do Estado tem poder para uma convulsão social e econômica nas cidades, pelo que, dentre todos os aspectos a terem atenção, e uma mudança como esta, a mais importante é a preservação da segurança jurídica, existente para todos aqueles que dependem direta e indiretamente do porto. Em termos de gestão e governança, o porto enquadra-se no modelo do landlord, o mais largamente utilizado no mundo. Neste modelo, o setor público é responsável pelo planejamento portuário, atua como órgão regulador, é proprietário e administra terrenos e infraestrutura básica para o uso do porto. Nesse modelo, o poder público assume a infraestrutura e a iniciativa privada assume a parte operacional ou comercial. Ou seja, a operação nos portos do Estado já são privadas. Este modelo não tem objetivo de lucro, já que a legislação brasileira estabelece que os portos públicos devem buscar sempre a modicidade tarifária, ou seja, atuam também como reguladores de preço de um bem escasso como é a oferta de terminais portuários existentes em nosso país, que caso contrário aumentaria ainda mais o já elevado custo Brasil da logística nacional. A proposta fundamental por trás desse modelo
é proporcionar aos governos um determinado controle sobre o planejamento logístico, criando condições para que os portos, naturalmente menos privilegiados, tornem-se competitivos. Ainda neste modelo, existe a possibilidade de serem feitas concessões dentro da área do porto organizado em formato de arrendamentos, para que uma empresa privada possa fazer uso econômico dessa estrutura, já existente ou não. Esse formato já existe em ambos os portos e novas áreas estão em processo de estudos ou em fase final para leilão. O Porto de São Francisco é um exemplo. Tem uma área que é arrendada ao terminal de Santa Catarina, o TESC. Trata-se, portanto, de um terminal privado dentro da área do porto organizado, que paga um valor mensal ao porto público pelo arrendamento. A autoridade portuária do Porto de São Francisco do Sul é autossuficiente, isto é, consegue sustentar todos os seus custos e realizar novos investimentos por conta própria, como ocorreu nos últimos anos. O governo estadual não necessita realizar aportes. Além disso, o porto é obrigado a reinvestir todo o superávit nas próprias instalações, o que tem garantido, inclusive, uma modernização permanente do ativo. Num porto público como o de São Francisco do Sul, qualquer empresa que queira movimentar cargas, que pague pelos serviços e atenda os requisitos exigidos pela regulamentação, pode fazê-lo. Havendo qualquer conflito de interesse, as ouvidorias do Porto e do Estado são canais de resolução do conflito. Hoje, o Porto de São Francisco dispõe de sua capacidade operacional plenamente utilizada, o que pode não acontecer no caso de privatização, ou seja, o efeito pode ser contrário ao desejado. Vale verificar como funcionam, no aspecto de gestão pública ou privada, os 10 portos considerados os mais importantes do mundo. Dessa lista, apenas 3 não são chineses: Singapura, Busan, na Coreia do Sul, e Rotterdam, na Holanda. Os 7 portos chineses da lista são de propriedade do governo. O Porto de Singapura opera um modelo de administração totalmente público e tem elevado nível de governança e eficiência. No Porto de Busan, na Coreia do Sul, também referência em diversidade dos negócios da autoridade portuária, prevalece um modelo chamado de landlord, no qual cabe à iniciativa privada parte dos serviços, como a operação portuária e os investimentos em infraestrutura. Aliás, o mesmo modelo de São Francisco do Sul. A propriedade da terra e a administração do porto são de responsabilidade do poder público. No caso de Rotterdam, o porto é 100% público e a gestão é feita por uma comissão de executivos. Esses portos, considerados modelos internacionais, são quase todos públicos, se não forem todos. O seu destaque, regra geral, estão no planejamento estratégico, na superior organização e governança e na integração porto-cidade. Normalmente, o porto é algo tão significativo para uma cidade ou região, do ponto de vista econômico, cultural, arquitetônico e político, que a integração entre o porto e a cidade tem que ser minuciosamente pensada e incansavelmente buscada. É isto que o Estado de Santa Catarina deve buscar em seus portos: planejamento estratégico, organização, governança e integração porto-cidade. Em menos de 3 anos, presidente, foi alterada por 4 vezes a presidência do Porto de São Francisco do Sul. Não podem ser usados equívocos do Estado na gestão do porto como a própria razão para sua privatização. Pelos motivos elencados e pelas razões apresentadas, solicitamos aos nobres deputados e autoridades aqui presentes que se posicionem do lado da melhor opção para o Estado e para a cidade de São Francisco do Sul, a mesma amplamente defendida e desejada pelos nossos estados vizinhos, que hoje está em nossas mãos e pode ser perdida em busca de uma pretensa melhoria. Desculpe o alongar, muito obrigado pela atenção.